As pessoas trans, travestis e que fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+, enfrentam diversos quadros de exclusão social, preconceito e violência. Em um relatório divulgado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, pelo 14º ano seguido, o Brasil foi o país que mais matou pessoas trans. Os dados são de 2022 e violam a decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2019 aprovou a criminalização da homofobia e da transfobia. Além disso, o dossiê de LGBTfobia letal denunciou que durante o ano de 2023 ocorreram 230 mortes de pessoas LGBTs de forma violenta no país. Dessas mortes, 184 foram assassinatos, 18 suicídios e 28 por conta de outras causas. Com isso, o Brasil assassinou uma pessoa trans a cada 38 horas. Além da violência por morte, outra forma de agressão é o abandono da família. Com o objetivo de acolher pessoas que foram expulsas da sua casa por conta da sua identidade de gênero, o projeto Casa Amor Neide Silva surgiu em 2017. O projeto, inicialmente, ele tinha como principal objetivo esse acolhimento mesmo, ser uma casa de passagem, né? Um espaço de moradia provisória para as pessoas LGBTs que foram expulsas de casa. Porém, com a dinâmica mesmo do dia a dia, né, de poder ter esse contato com as pessoas que nos buscavam, a gente começou a ampliar as nossas frentes de atuação. Como todas as pessoas que fazem parte da Casa Amor, elas são voluntárias, as pessoas também foram se colocando de acordo com o seu conhecimento técnico, profissional, de como poderia também colaborar com a construção do espaço. Então, uma das frentes que a gente trabalha é a questão psicológica, nesse atendimento pensando na questão da saúde mental, que também era uma demanda que se chegava para nós, né, esse apoio pela questão da saúde mental. Outra frente também era a questão do apoio jurídico. Algumas pessoas também têm formação nessa área jurídica, a gente também começou a trabalhar também dando esse suporte, né, de orientação jurídica. Outra frente também foi a frente educacional, mas uma educação informal, né, com a questão de perceber que era importante também oferecer cursos de qualificação técnica, né, assim, profissionalizante, no sentido de corte e costura, de artesanato, né, oferecendo também para essa população que vinha ao nosso encontro. Outra frente também foi a pauta cultural, a partir do acolhimento de processos artísticos mesmo, de apresentações da cultura drag, de obras de artes, né, também de pessoas LGBTs, de cantoras também da comunidade LGBT. Enfim, essa parte da dinâmica cultural também foi uma frente que a gente também começou a desenvolver e acolher. E também a parte social, que também teve essa questão de fazer uma triagem, né, social, de como encaminhar também algumas pessoas, algumas entidades públicas que também pudessem dar esse tipo de suporte. Rafael explica a importância de ter projetos de acolhimento voltado a pessoas trans. Então, esse acolhimento, né, além de fortalecer as pessoas, porque nós temos também um recorte assim, de pensar o público, assim, as pessoas que nos buscam, né? A maioria das pessoas que vêm ao nosso encontro buscar algum tipo de suporte são pessoas LGBT, principalmente pessoas trans, negras, periféricas, com baixo grau de escolaridade. Então, acho o fortalecimento mesmo assim, nesse processo, né, difícil da vida, quando se é expulso de casa ou quando está em situação de rua, né, da gente dar esse suporte de acolhimento psicológico. Acho que então passa por esse processo mesmo de fortalecimento de saúde mental e também de se orgulhar de si mesmo, né, da sua própria existência, de poder, de algum modo, a gente compartilhar nossas vivências, nossas experiências, que não há nada de errado, né, em ser quem realmente nós somos. Então, acho que tem essa importância, né, a princípio, além também de provocar também toda uma sociedade, né, uma realidade a qual a população LGBT vivencia, né, no seu dia a dia, devido às várias questões de violência, às faltas de políticas públicas, de exclusão, de falta de oportunidades, né, no mercado de trabalho, devido à sua questão de sua identidade de gênero, à sua sexualidade, e até mesmo da questão do próprio ambiente escolar, que muitas das vezes é um ambiente excludente, né, que muitas das vezes os profissionais também da escola não estão preparados a lidar com alunos LGBTs e torna também um ambiente hostil e que muitos acabam muitas das vezes desistindo de permanecer frequentando, né, um ambiente da escola, né, um ambiente escolar. Tainã Alves é a segunda secretária do projeto e decidiu participar
após ter conhecimento do caso do assassinato de Denise, uma mulher trans que foi morta pelo seu parceiro. É muito importante, porque assim, muitas vezes o preconceito que pessoas LGBT sofrem, no geral, vem da própria família. Não é só o preconceito social, o preconceito externo, vem da família também. Então a gente se vê na Casa Amor como uma família, como um auxilia o outro. Muitas pessoas, quando iam para a Casa Amor, iam procurando não só auxílio financeiro, mas um auxílio de um apoio, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de apoio. Minha mãe, por exemplo, várias vezes ela ia com a gente para a Casa Amor, então ela sempre comentava isso, né? Que ela ficava às vezes muito abismada de como as pessoas expulsavam seus filhos de casa, não davam apoio, não conversavam, o que a gente chama de isolamento familiar mesmo, que acontece com muitas pessoas, o isolamento social. Como existem questões burocráticas para criar uma casa de acolhimento, o projeto Casa Amor fez uma parceria com o MTST em Sergipe. Diante desse cenário da impossibilidade, né, da gente acolher fisicamente essas pessoas, de estarem na Casa Amor, a gente fez uma parceria com o MTST e nela a gente conseguia direcionar essas pessoas para que elas conseguissem, né, uma moradia de fato diante dessa luta, dessa necessidade. E fazíamos mutirão, tanto de imóveis, tanto de questões básicas como telhados, a estrutura mesmo das suas casas, das suas moradias, para que elas tivessem um mínimo de dignidade, né? Principalmente como uma forma também de resistência, né? Como a gente se une, como a gente se comunga em comunidade mesmo, para tentar resistir a essas LGBTfobias estruturais e essas violências cotidianas que a gente vem sofrendo e como a gente pode responder frente a essas violências, né? Tanto simbólicas quanto físicas, que vai desde olhadas mal intencionadas, piadinhas, até assassinatos, né, de pessoas trans e de pessoas, enfim, homossexuais, lésbicas, que comumente acontece. E também reforçar a importância da conscientização, né, que a gente faz também um trabalho muito importante, que é ir nas escolas, tentar falar um pouco, desmistificar, falar a questão da situação das mulheres trans, que 90% são compulsoriamente jogadas para a prostituição, a expectativa de vida de 35 anos, e também um trabalho muito importante que é de arrecadar alimentos, que a gente tem uma parceria constante com o MTST, e a gente repassa esses alimentos, a gente repassa material de higiene pessoal, e isso é muito importante porque a gente agrega, né, para a população e a gente escancara que é uma população que está a cada dia mais sendo marginalizada e em situação de vulnerabilidade, justamente como o Rafael falou, né? São pessoas que são expulsas de casa, são pessoas que no ambiente escolar não tem apoio, e não é nem bullying, né? Que a gente fala muito a palavra bullying, mas a verdade é LGBTfobia mesmo, né? Que as pessoas não conseguem ser quem são e são constantemente violentadas e vêm fora da escola um ambiente muito mais acolhedor, né? Já que a família não acolhe, a escola não acolhe, os professores não estão preparados, justamente porque o governo, tanto municipal quanto estadual, não dá uma formação para esses profissionais de como se deve tratar essas questões todas. Então, frente a isso, a gente se articula politicamente para tentar minimizar os efeitos da LGBTfobia. Além dessa atuação, o projeto também recebeu o reconhecimento de museu pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, com o objetivo de fortalecer as memórias e vivências das pessoas LGBTs. A Casa Amor, enquanto um espaço que desenvolve várias frentes, né, de ação, uma das frentes é a frente cultural, né? E dentro dessa parte cultural, a Casa Amor também ela se configurou como espaço também de acolhimento, né, de fortalecimento das memórias, das vivências das pessoas LGBTs. E um ponto de memória está muito relacionado a essa questão de você dinamizar a memória da comunidade, né, que você está inserido, ou do grupo social que você faz parte. E como a Casa Amor também é um espaço que desenvolve, né, dinâmicas, né, de experiência de troca de informações, de experiências, né, que também dinamiza, né, aspectos da cultura, a exemplo de exposições de obras de arte produzidas por pessoas LGBT, performances artísticas. Então, a partir de toda essa dinâmica desenvolvida, a gente pleiteamos esse reconhecimento também enquanto um ponto de memória LGBT aqui em Sergipe, já que dinamizava
questões que perpassam a memória da população LGBT local. E daí, através do edital que o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, né, que está vinculado ao Ministério da Cultura, reconheceu que realmente somos um ponto de memória, e daí conseguimos essa certificação enquanto um ponto de memória aqui em Sergipe. Outro projeto que tem o objetivo de fortalecer a memória trans em Sergipe é o Unidas. Ele surgiu em 1999 e foi fundado por Eliana Chagas, uma profissional de saúde que alugou uma casa no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, com o objetivo de ter um espaço de socialização das travestis, assim como a promoção de discussões sobre a área da saúde. A Unidas, ela começa, né, pelo um projeto desenvolvido, né, um projeto de intervenção desenvolvido por uma assistente social chamada Eliana Chagas, né, ela, estando dentro do núcleo da pasta de HIV/AIDS, ela ia nas ruas conversar com as meninas para falar sobre preservativo, prevenção, né, e nesse ir às ruas ela viu que a necessidade dessas meninas era muito maior. Não era uma questão somente de preservativo, era uma questão de cidadania. Eram pessoas que estavam com a sua cidadania privada, que não saíam à luz do dia, que não entendiam a dinâmica dessa realidade social, sabe? Então, ela muito provocada, ela começa a se reunir com essas meninas nas praças, né, principalmente ali na Praça General Valadão, para levar sempre pautas, como direito, assistência social, o que é que essas meninas poderiam fazer numa abordagem policial. Já que a gente estava falando de uma época que tinha uma truculência muito forte da polícia dentro do centro de Aracaju, quando essas meninas estavam no mercado da prostituição. Mas essas meninas vão se inteirando, vão conhecendo um pouco mais da política, né? Os projetos sociais vão surgindo, né? Com verba, com orçamentos, e aí elas vão se estruturando aos poucos e fundando a Unidas. Em 2024, o projeto completou 25 anos e conta com o Centro de Pesquisa, Documentação e Memória Maria Georgina Machado, que convivia com HIV/AIDS, mas que participou de forma atuante no movimento pela saúde das mulheres trans. O Centro de Documentação e Memória e Pesquisa Maria Georgina Machado, ele surge na proposta da gente rememorar movimentos históricos que a Unidas fez e teve junto às políticas que vinham surgindo do HIV/AIDS. A gente sabe que a epidemia do HIV/AIDS impactou muito a população, né? E ela chega também muito à população trans travesti. Então, de uma forma educativa e pedagógica, a Unidas começa a desenvolver projetos para conscientizar, sobretudo as meninas que estavam na prostituição. E levando materiais educativos e pensados também por elas, né? Então, como é que elas, conversando com elas próprias, poderiam passar informação sobre o HIV/AIDS, onde naquela época era tão difícil você ter a universidade junto aos movimentos sociais. Além do Centro de Documentação, a Unidas realiza diversas ações, como apresentações de cinema, participação em eventos, atividades em presídios e escolas. Eu acho que é um projeto que é para manter vivo as pessoas que estiveram aqui antes e as pessoas que estão dando continuidade também. Que a gente está falando de mim agora na presidência e de essas pessoas que compõem a presidência, mas a gente está falando também de outras pessoas que passaram pela presidência. Já que a gente está falando sobre 25 anos de história e de luta, esse movimento não pode ser esquecido e nem perdido, né? Porque a gente sabe que da mesma forma que os movimentos crescem, eles podem também declinar e morrer. E quem é que vai fazer a estruturação de pensar também e provocar as políticas públicas e os órgãos públicos para a gente ter um Brasil melhor, com mais cidadania, que a gente consiga acessar melhor os espaços, né? E falando também que a gente não tem nosso direito garantido ainda. Porque se a gente está falando que o Brasil está tendo uma crescente de leis anti-trans, a gente está falando que o nosso direito está constantemente sendo ameaçado. Então, ter um movimento que resguarda essa população e, ao mesmo tempo, a gente pauta politicamente, através da ciência, através das pesquisas, através também de ações levando arte e provocando as pessoas a pensarem o que é que esse projeto político que agloba
a população trans, travesti e, ao mesmo tempo, fala sobre o fortalecimento das instituições que a gente já tem no país, como o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único da Assistência Social, porque a gente sabe que a associação não vai resolver tudo e não está aqui para resolver tudo. A gente precisa que o poder público continue fazendo o seu trabalho e exerça de uma melhor forma para que essas políticas também nos incluam. Outro projeto social que busca promover políticas públicas para a população trans é a Associação e Movimento Sergipano de Transsexuais e Travestis, a Amor Ser Trans. Tivemos o primeiro projeto, que ele permanece até hoje, que é a Semana da Visibilidade Trans. Ela acontece todo mês de janeiro, em virtude do Dia Nacional da Visibilidade Trans, que é o dia 29 de janeiro. E a gente faz esse projeto semanal, né, de debates, rodas de conversa, oficinas, diálogos, participações, eventos culturais, para promover as temáticas do universo trans para a sociedade, para diminuir os estigmas, diminuir o preconceito, diminuir muito a transfobia que a gente sofre no dia a dia, inserir e mostrar que pessoas trans estão em diversos outros locais e espaços, né, da sociedade, que não deveriam estar exclusas da nossa sociedade. Então a gente faz esse momento de conscientização, reconhecimento dessas pessoas, visibilidade dessas pessoas. Desde então a gente tem feito outros projetos e o mais recente foi o projeto da Doritos, que a gente traz cidadania para as pessoas trans que não conseguiram retificar seu nome e gênero nas certidões de nascimento. Então, essa parceria com a Doritos, que é o projeto de retificação de nome e gênero, foi recente, a gente terminou agora no meio desse ano, 2024, e conseguimos retificar 75 pessoas em mais de 25 cidades daqui do estado de Sergipe. Então foi um ganho para a gente como comunidade e também para a sociedade, porque a gente conseguiu trazer essa cidadania para as pessoas trans e travestis que estavam com muitos problemas para fazer as suas retificações. Existe uma burocracia ainda muito grande com relação à retificação. Questão de taxas de pagamentos, de cartórios, muitos cartórios ainda têm problemas em entender como é a legislação, porque sempre está mudando alguma legislação, alguma portaria, que aí burocratiza e também impede que essas pessoas consigam chegar à cidadania de ter seus nomes nos seus documentos. Então a gente fez esse papel, conseguiu 75 pessoas retificadas esse ano, isso foi extremamente importante para nós, porque a gente viu um diferencial na vida dessas pessoas. Muita gente relatou que conseguiu um emprego recente, conseguiu estudar nas suas universidades, nos seus colégios, mudar o seu nome, ser tratado e tratada como seu nome. Então isso gera cidadania e gera também um grande marco para a gente que entende que, como sente na pele, né, que a gente já não foi reconhecido muito tempo na nossa sociedade. Então, quando a gente é chamado pelo nome, chamado pelo nosso gênero, sendo reconhecido por nós como somos, então a gente entende que isso também muda também a nossa sociedade, muda o modo como as pessoas olham para a gente. Apesar dos avanços e das parcerias com alguns órgãos públicos e instituições, as pessoas trans ainda enfrentam dificuldades no acesso à saúde. Porque a gente entende que a saúde é um dos campos que menos as pessoas trans conseguem acessar. Desde a unidade básica de saúde, quanto a um sistema especializado, a gente está muito voltado, né, a sociedade e o governo volta muito para as pessoas trans no sentido de defesa das ISTs e AIDS. Sempre nesse programa de ISTs e AIDS, a gente quer muito mais do que isso, a gente tem muitas necessidades específicas muito maiores do que isso. Então, quando nossa população pede ajuda para acesso à saúde, seja numa unidade básica de saúde, seja no hospital, por conta de algum problema que assim, problema burocrático mesmo e de transfobia, de preconceito, a gente age enquanto ONG. Temos muitos problemas também com pessoas que estão em vulnerabilidade social, e isso é um problema estrutural da nossa sociedade e afeta muito mais a gente, né, enquanto pessoas trans, porque já estamos meio que marginalizados na sociedade. A ausência de emprego é um grande fator que a gente faz. A gente já fez parceria com a Fundate para capacitação de profissionais e busca de empregos para alocar pessoas trans, né, que estão desempregadas, que podem ser capacitadas para algum tipo de serviço, para poder ter sua carteira assinada, por exemplo. Em 2014, eram pouquíssimas pessoas trans que tinham carteiras assinadas aqui em Sergipe. A gente sabia pelo nome das pessoas. E hoje a gente vê pessoas trans na universidade, em vários outros locais, em serviços públicos também. Então a gente sabe que assim, o poder público agindo junto com as ONGs, com as instituições, favorece toda a sociedade. Mas a gente
gente tem ainda muitas dificuldades em lidar com o poder público, porque falta de financiamento, falta de incentivo, falta de estruturação para ONGs. A gente tem essas dificuldades de dialogar, né, com o poder público por conta muito do preconceito e também pela desinformação. Mesmo com todos os desafios, são instituições como a Amo Ser Trans, a Unidas e a Casa Amor que ajudam na luta contra o preconceito e contribuem para promover uma sociedade que respeita as diferenças. A Amo Ser Trans, ela teve uma virada de chave na minha vida. Hoje eu sei que ela me fez tensionar a estar à frente de locais e movimentos, porque a gente não tinha nada naquele começo. Quando eu cheguei em 2014, eu não conhecia ninguém, não tinha nada. E a Amo Ser Trans veio para me fortalecer enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto adulto, enquanto pessoa trans. Veio como um movimento de acolhimento mesmo, que a gente não tinha. E isso só nos fortalece enquanto pessoa. E me deu um novo sentido para mudar, para ter um motivo de viver. Por quê? Porque você sabe que outras pessoas estão na mesma situação que você, então você não quer que aquela pessoa passe pelo mesmo. Então a gente vem com esse motivo, com esse incentivo de mudar, de transformar mesmo a sociedade. A Amo Ser Trans tem essa virada de chave de 2014 para cá, porque existem diversas outras ONGs já trabalhando, mas a Amo Ser Trans tem um objetivo específico, que era atender e mostrar à nossa sociedade sergipana que as pessoas trans podem e devem estar em diversos outros lugares, não só na marginalização, não só na prostituição, não só em subempregos, mas em todos os lugares, e principalmente os lugares de poder, projetando, construindo, junto com a sociedade, e não à margem dela. Então, a Amo Ser Trans vem trazer esse sentido para mim e espero que venha trazer isso para outras pessoas também. Hoje a juventude está muito à frente de outros movimentos, de outras situações, e elas se inspiraram também nessa movimentação que antecederam a elas. Por quê? Porque a Amo Ser Trans fez o seu papel de conscientizar não somente a nossa população, mas toda a população aracajuana e sergipana. E essa é a grande importância da Amo Ser Trans hoje, ter feito essa virada de chave para que a gente tivesse cenários diferentes hoje em Sergipe com relação às pessoas trans. Hoje temos pessoas trans na política, temos pessoas na saúde, temos as pessoas no direito, no serviço público. Então isso não é à toa, isso vem de uma construção de movimento, de conscientização já de muito tempo. Então a gente vê essa mudança e se alegra com isso, porque nossa luta ela tem dado resultado. Nossa batalha diária, que é enquanto ser pessoa trans e também ser um agente de informação, um agente de mudança social, tem feito a gente tem sentido o nosso trabalho sendo feito e bem feito. Então a gente vê essa mudança e se alegra, e por isso que a Amo Ser Trans tem esse papel para mim, como agente social, como ativista trans, LGBT, mas também para a sociedade. Eu acredito que a gente tem agregado e agregou bastante e ainda vai agregar mais, porque o nosso serviço não para, né? Acho que é importante pensar que não vai ser o movimento trans que vai acabar com a transfobia. Nós temos uma população cisgênera que se isenta desse papel social também, né? Então, é primordial a gente pensar isso para começar a pensar que não estamos em caixas. Nossa cidadania é ampla. Se a gente defende o direito a ir e vir, o direito à saúde pública, o direito à assistência social, e se você também defende esse direito, você também tem que defender que essa população trans travesti precisa acessar esse direito, né? Porque somos também sujeitos de cidadania. E falar que continuar esse projeto é muito importante, mas a gente tem muitos desafios. Então, se as pessoas puderem se somar, estar conosco também nas ações, contribuir também com o movimento, é extremamente importante. De qualquer forma, a gente precisa, com certeza, de contribuição para continuar avançando nas nossas pautas e realizando cada vez mais ações.